Ah, coisa boa! Chegou a hora do nosso encontro, do nosso Conselho de Notáveis, para a gente repassar nossa semana aí de interesses, né, e cuidados com a nossa vida, né? Nossa vida cidadã, nossa vida brasileira, que às vezes se restringe à nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e até extrapola nossas fronteiras. Conosco hoje, como sempre, o nosso economista Manuel Tedim e os publicitários Lula Vieira e Elísio Pires. Tedim, estou preocupado com você. Você não foi à posse de Charles III, Tedim? Se ligou em que na semana que passou? Se aconteceu essa posse e você não estava lá, Tedim? Foi uma falha deles, não me convidaram, eu não entendo essas coisas. Olha, na verdade, obviamente que eu acho que monarquia é coisa datada e tal, mas eu acho que na Inglaterra tem sua importância simbólica. Eu acho que é uma coisa que interessante e que dá valor, né, que agrega valor para a sociedade inglesa no sentido de gerar recursos e tal, e gera uma figura assim notável, que você permanente, né? Uma instituição que perdura ao longo dos anos, pode gerar uma certa estabilidade institucional. Claro que o passado é o passado, já teve maluco, já teve gente doida fazendo coisas doidas, enfim, mas nesse século XX, você vê, a Rainha Elizabeth II foi uma pessoa admirável, que sempre se comportou... Incrível. Sempre se comportou corretamente, nunca se posicionou politicamente, que é uma coisa fundamental para manter... Não pode ter lado, né? A figura do Estado tem que ser a figura do Estado, não da política do momento. Então, ela fez isso bem. O Carlos III, só para abrasileirar... O Carlos III... Carlinhos III. Ele é uma figura... As pessoas... Ele tem a fama de ser uma pessoa meio canheixa e tal. Eu acho... Ele tem posições admiráveis. Ele foi um dos primeiros caras a falar... Sustentabilidade é uma tese que ele defendeu sempre. A coisa da comida orgânica, da agricultura orgânica, da comida local... É uma coisa que é importante. As pessoas é elitista. Não é elitista. A comida local, você comprar do local, não só é mais saudável, como tem menos pegada de carbono, e você ajuda o desenvolvimento do território. É só lembrar a pergunta que ele fez ao Lula. Como é que fica a Amazônia? Pois é. Ótimo, né? Aliás, falando nisso, depois foi um desastre. Eu até me empolguei no começo e depois foi um desastre. Mas o começo da entrevista do Lula foi muito bom. Ele deu umas respostas boas sobre a Amazônia. Ele falou, olha, precisa, claro, a soberania do Brasil, mas precisa ter uma gestão internacional, porque não é só Brasil, também tem Peru, também tem Colômbia, também tem a Venezuela, as Guianas e tal. Então tem que ter uma visão internacional, porque a importância é internacional. A soberania brasileira. Tem outra coisa. Espero que a COP30 aconteça em Belém, né? Como está programado. Pois é, eu acho isso muito importante. Com a presença do Carlinhos III. E do Carlinhos III. Eu acho importante mesmo. Eu acho que é simbólico para o Brasil. E ele falou outra coisa, que ele tem toda a razão. O Brasil é uma potência ambiental. A nossa matriz de energia é a mais limpa do mundo. Então, para um país desse tamanho... Né? E a energia limpa está crescendo. Né? Está crescendo. Está crescendo. Você vê como o mundo está mudando, né? Hoje é mais barato gerar energia solar do que hidrocarboneto, do que óleo e gás. O problema é a bateria ainda, mas a geração de energia já é mais barato em solar. Interessante isso, não? Muito interessante. Muito, mas eu gostei do exemplo da coroação do Charles III, porque trouxe economia à minha realidade. E é claro que eu não sou monarquista,
Todo mundo que me conhece sabe que eu não sou. Enfim, aliás, que me conhece há 3 segundos sabe que eu não sou. Né? Mas, economicamente, entrando na praia do Tedim, que não é minha, né? O reinado custa 1.800 por mês ao Reino Unido e fatura 8 bi. Entre a economia toda que eles têm lá por faturar. Então, não há o que se questionar. Eu não sei se o Tedim tem números melhores que os meus, porque ele é bom nisso, mas Tedim pesquisa isso aí. Porque o reino, enfim, a monarquia gasta por mês e o que ela traz para todo o Reino Unido. E para além disso, né? Nós 3 que somos 3 românticos, né? Mas dizem que é 8 vezes o que ela gasta, tá? 8 a 9 vezes que ela gasta. Verdade. Pois é. E, Manuel, naquele céu cinzento, nada como sonhar com palácios, com amores, com tudo aquilo que esse sonho traz, que a monarquia traz para eles, né? E é compensador emocionalmente, que a gente, graças a Deus, não precisa, né? A gente tem naturalmente. Agora, tem muita gente querendo... Tem gente do Commonwealth, né? A comunidade britânica pelo mundo, são, sei lá, não sei quantos países são. 50 países, uma coisa assim. Já tem muitos querendo, olha, Elizabeth já morreu, estamos numa época que está na hora de sair, e tem um movimento republicano importante no Reino Unido também. Tem, Manuel. Eu até entendo quem... Eu também tenho. E, Manuel, é assim. Manuel Elise Lula. Não é tão assim. É o tamanho da base do Bolsonaro. Não é assim. É assim, ó. Manuel, quando nós tínhamos, e Elísio tem uma compreensão melhor que nós dois juntos, 17 anos, nós queríamos queimar o nome. É verdade. Queríamos queimar aquilo tudo. Meu amigo, e graças a Deus ficamos mais velhos e mais sensatos. É indispensável para nós, e por isso eu chamo o Lula para essa história. Esse lúdico, esse encantador, esse atraente cenário inglês, que traz para eles muito dinheiro. E para nós, muitos sonhos, não, Lula? Você se mudou para além disso nessa semana o quê? Me conta aí. Pois é, o desfile e a posse me encantaram. Eu acho, inclusive, que a Inglaterra tem muito lucro com o governo, quer dizer, com esse festival monárquico, e para eles é lucrativo. Apesar de tudo, o reino, a corte não interfere no dia a dia da Inglaterra ou do Reino Unido, e serve como paraíso turístico, como atrativo. Eu acho que é bobagem ser republicano dentro das circunstâncias da Inglaterra, onde o governo é exercido por cidadãos eleitos também, por uma pressão muito grande dos mecanismos de administração pública. Eu acho que aquilo é o patrimônio deles em termos de turismo, em termos de atenção, em termos de manutenção de um patrimônio histórico importante. Mas eu me liguei aliás, um parênteses, o nosso Francisco Barbosa brilha numa emissora de rádio que foi do Assis Chateaubriand. E, diga-se de passagem, foi uma das grandes figuras na eleição da rainha, quando ela tomou posse. Na eleição, não, na posse. Na posse. Ele encheu Londres de faixas, dizendo salve a rainha, um abraço dos brasileiros, etc. E levou uma garrafa de Coca-Cola para fazer xixi uma vez. Eu acho isso maravilhoso. Casaca, incrível. Casaca, cartola, tudo, e uma Coca-Cola para não ter que ir ao banheiro. Dá licença, onde é o reservado? Às vezes foi uma das grandes figuras da posse da rainha que morreu e foi substituída pelo rei que esteve que a coroação movimentou o mundo inteiro. E
levou milhões de turistas e a cerimônia gastou muito dinheiro, mas ganhou muito dinheiro também. Eu sou, tipicamente, a Inglaterra tem uma renda com o turismo fruto desta tradição, desses rituais todos que ela tem como país, que não deve ser aberto mal. O republicano lá não, apenas por bobagem. Tá, a gente elege o presidente, elege tanta gente e aquilo funciona de uma forma tão, entre aspas, democrática, que o republicanismo é apenas uma bobagem de quem não tem a sensibilidade de que a Inglaterra precisa ou usufrui do turismo. O que eu mais prestei atenção foi nisso, e também nas derrotas do Lula, e que me preocupam bastante. Ele vai ser obrigado a abrir as torneirinhas mais ainda para comprar aquele pessoal todo, para aumentar a sua governabilidade. Eu não sei que hora que ele vai parar, porque aquele pessoal não se contenta com pouco. Vai continuar fazendo chantagem muito tempo e, com isso, diminuindo a massa de manobra do presidente. Eu acho isso preocupante. E a minha preocupação é a sua também, e até por uma sinalização do Manuel aqui nos nossos papos anteriores, de que o Lula deve perceber que nós não vivemos mais um presidencialismo. Exatamente. Passou isso. Nós vivemos um parlamentarismo que um presidente vai tentar interferir nele, mas que eles montaram uma cama de gato, né, para os presidentes, já a partir do Jair, passando pelo Luiz, e os que demais vierem aí, para manter o poder que eles têm, pelo menos é a minha percepção, e até a gente pode entrar nessa conversa depois, que eu estou metendo muito minha colher nessa história, porque eu quero ouvir o Elísio. Elísio Pires se liga em que na semana que chega? Meu amigo, se ligou em que na semana que passou? A semana que chega ainda vem. Semana que passou. Não, eu vou falar do dia de hoje. Vou abrir uma exceção aqui. Dá para esquecer uma figura inesquecível que se foi hoje com 75 anos? Sim. Ah, sim. Claro. Figura inesquecível, né? Que estava em tratamento do câncer lá desde 2021, né? E que tinha quase 60 anos de carreira, né? Eu gostei muito também de uma passagem da vida dela, que ela era chamada de rainha do rock brasileiro, mas ela disse que preferia ser padroeira da liberdade. Gostei muito dessa frase dela, né? E outra coisa que eu achei muito incrível na vida dela é que ela nasceu em 31 de dezembro, que é uma data muito complicada para fazer a comemoração do aniversário. Então ela resolveu que ela só comemorava o aniversário dela em 22 de maio, que é dia de Santa Rita de Cássia. E outra coisa que eu queria registrar aqui é o epitáfio desejado por ela, né? Ela desejava o seguinte epitáfio: ela não foi um bom exemplo, mas era gente boa. Esse era o epitáfio desejado por ela. Foi muito interessante, né? E outra coisa também que eu queria registrar aqui, que aconteceu hoje também, foi a condenação do Trump, né? Ele foi efetivamente condenado hoje por unanimidade, inclusive, né? Todos os 9 julgadores votaram pela condenação. Achei muito interessante. E como eu sempre faço, acho que também vamos falar de boas notícias, né? Que também tem boa notícia. Uma delas é a da nova fórmula do presunto. Tem novas regras agora, né? O presunto agora vai ter mais proteína e menos água, que é uma boa. Outra boa notícia é o salário mínimo de São Paulo, R$ 1.550, né? Uma excelente notícia. E outra também muito boa, o Tedinho pode contestar, que é que a Bolsa continua subindo e o dólar continua abaixo de 5. Então são boas notícias também que eu queria. Beleza, hein? É isso. Muito bom. Que beleza, hein? Muito bom. Lula Vieira, e vamos ler o que enquanto comemoramos a nossa Bolsa aquecida? Rapaz, o livro chegou às minhas mãos, eu achei que eu tinha ganho um paralelepípedo, e não, era um livro. E comecei a ler e percebi que fui envolto por uma história incrível. É de Malu Gaspar, a organização, a história da presença da Odebrecht ligados à corrupção, que chocou o mundo, como diz o título. Não é uma corrupção brasileira. Nós conseguimos interferir na história mundial. Orgulho brasileiro. Nós conseguimos zonear
muitos países. Aliás, o Emílio Debrecht acabou de publicar um livro sobre o assunto também. Eu também. Mas a Malu Gaspar está brilhante, porque tudo é documentado, é tudo. De vez em quando é chato, mas nós vamos conhecendo como é que funciona essas ramificações do poder e como que as pessoas se vendem e compram outras para que tenha um lucro. É uma história bastante edificante, bastante importante para a gente conhecer os desvãos do poder. É um belo livro, mas são 634 páginas. É bravo. Não é brincadeira, não é brincadeira. Ô Lula, eu achei que a jabuticabeira que eu tinha lá perto de casa era a maior coisa brasileira que eu tinha no mundo, mas tem a Odebrecht também. Tem. Odebrecht é um orgulho nacional. Ela conseguiu comprar e corromper uma parte significativa do capital mundial. É um orgulho nosso. A gente sempre foi meio marginal, achando que... Não, e na realidade, agora vamos fazer uma justiça. Construiu obras incríveis no Brasil todo, hein? Construiu. Com certeza. Pelo mundo afora, mas agora a gente conhece por que preço foi, né? Pois é. Foi cara, mas ficou pronto, né? Agora, fazendo um parênteses rapidamente, até porque eu já mostrei esse livro para vocês, que era A República das Milícias, eu diria que o Império, quer dizer, o Bolsonaro, aos poucos, vai caindo a máscara, né? Isto posto, vamos ao ponto. Manuel, começou a primeira rodada, começa a segunda, se ninguém quer na semana que chega, meu amigo. Então, estou preocupado, eu sempre falo nisso, né? Enfim, porque é uma preocupação minha real. É o que vai acontecer, tá nas vésperas de uma um grande avanço da Ucrânia. Não sei se isso vai dar certo, não vai dar certo. E eu estou achando que a Rússia está começando a titubear aí. Ela já nunca teve bem, mas ela está demonstrando para o mundo que é um país com umas forças armadas muito pouco eficazes, né? Isso tem risco, porque os caras têm bomba nuclear, né? Então, eu vou me ferrar, então joga uma bomba lá e resolve isso. Perigo real, acho que é bem complicado isso. Mas, enfim, o mundo está nessa, né? Então, eu estou preocupado com essa história. E tem a fraude, né? Daquela pessoa pequena e dos seus asseclas. Os asseclas estão presos, eu acho que o cara corre o risco dos asseclas abrirem um bico aí, vamos ver o que vai acontecer. Me perdoe até meter a colher desse guisado aí. Mais importante até do que se puxa no fio dessa meada é ver que havia toda uma conspiração contra o Brasil. É isso. Que nós que somos jovens há mais tempo, que a maioria já conhecemos bem e sabemos qual é o resultado dela. Então, enfim, que bom que Deus botou a mão e botou uma luz nessa história dessas figuras tão pequenas que queriam meter a mão na nossa nação. Né? E para quem sabe o que é nossa nação, tem noção. Meu caro Lula Vieira, e você, semana que chega, se ninguém quer? Agora que o Manuel falou, o que eu percebi, me fugiu quando você perguntou no que eu tinha me ligado, a guerra da Ucrânia. Mas, realmente, os russos estão, aos poucos, caminhando para justificar internamente um uso de um armamento mais pesado. E a gente não sabe onde pode parar, né? Porque hoje a Turquia tem, a Inglaterra tem, vários países têm bombas, né, nucleares que podem acabar com esse mundo. Basta um maluco desse achar que está defendendo sua pátria e mandar um pau mandado lá, jogar uma bomba atômica em cima do outro. Não estamos tão longe, não. A gente achava que o mundo ia ter guerra, está aí a guerra, com a mesma barbárie, com a mesma
brutalidade de guerras que já passaram, como a Segunda, que a gente imaginava que nunca vamos ter esse tipo de conflito. Estamos aí, agora a ideia, ou a possibilidade de um doido desse fazer uma besteira universal não é tão longe assim, não. Eu me ligo bastante nisso. Com muito medo, que uma bomba atômica me tira isso de vida, não chega a ser uma perda nem para mim, nem para a humanidade. Mas tem muita gente que está começando agora, que teria o direito de usufruir deste mundo, amar, ser feliz, ouvir música, e essas coisas todas. Acho que é uma sacanagem encurtar a vida dessas criaturinhas aí. E eu tô com você, sim. Gostaria de ter também comentado isso, mas eu já tinha outro comentário, endosso 100%. Manuel foi de uma sanidade amedrontadora, né? Amedrontadora. Quem não sabe brigar, esculhamba. E o Putin, para não botar o acento no lugar errado, né? É bem capaz disso, né? Meu caro Elísio Pires, você fecha a rodada, se liga aqui na semana que chega, meu irmão. Olha, vou cumprir meu compromisso com otimismo aqui. Por favor. Eu me ligo. Maravilha. Eu me ligo no fim da guerra da Ucrânia com a intermediação da China. Amém. A China, inclusive, só para lembrar, tem uma nova China surgindo nesse momento. Essa terceira eleição do Xi Jinping, ele está abrindo novos horizontes, inclusive com os próprios Estados Unidos. Novas negociações estão surgindo com os Estados Unidos. E outra coisa interessante também é que o Xi Jinping já ligou para o Zelensky. E o Zelensky fez o seguinte comentário, que foi uma longa e significativa fala. Para o Zelensky achar que é longa e significativa, tem alguma coisa. Claro. E outra coisa é o seguinte, né? O Xi Jinping tem uma influência única sobre o Putin. Os dois foram criados num regime comunista que já acabou. Faz tempo que acabou, aliás, né? Nos dois lugares. Ele tem uma influência muito grande. Então, aquele sonho do Lula, né, de ter aquela tratada da paz, eu acho que ninguém mais do que o Xi Jinping tem condições de conduzir isso. E eu acho que vai conduzir com um grande sucesso, com certeza absoluta. Essa é a minha expectativa. Amém. Que não poderíamos terminar o programa de maneira melhor, Elísio, que com essa esperança de que... Palmas para o Elísio. Palmas para o Elísio. É verdade. Que a China seja, a partir do poder que tem, e a gente sabe que o poder tem, né? Só para lembrar o avanço deles, na Constituição deles está escrito que eles são um socialismo de mercado. Não precisa mais do que isso, né? A gente entrega tudo para eles desde que eles tragam a paz para nós. Não tem problema nenhum. Nós fazemos qualquer negócio pela paz. Quanto custa? Botamos na mesa. O economista Manuel Cedim, os publicitários Lula Vieira e Elísio Pires voltam semana que vem para nossa felicidade, para esse balanço, entendeu, tão sábio e tão são da história que a gente vive, sem fazer, entendeu, nenhum desconto para ninguém, porque a gente não está aqui para isso. Obrigado, meus amigos, que bom reencontrá-los. Obrigado, amigos que estão aí. Socorro! E um abraço para Socorro também. Sim, obrigado, meus amigos Socorro de todo o planeta, que a cada dia, cada vez mais aumentam o nosso número de acompanhantes aqui. A nossa família se liga e está satisfeita em poder dividir com vocês. Inscrevam-se na nossa página, deem sugestão, façam críticas, porque nós quatro, mais nosso poderoso chefão Roberto Campos, nosso diretor, agradece e muito. Semana que vem a gente volta. Obrigado, gente. Valeu. Até semana que vem. Se liga!